Boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Maranatã. Vem, Senhor Jesus. Quinta-feira, dia de adoração. É dia do nosso Deus ser adorado. É dia de você declarar o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. É dia do nosso coração ser voltado ao Deus vivo, né? Ao nosso Jesus. É dia de você ir ao sacrário, dedicar seus 15 minutos mínimo diante do nosso Deus. É de você ter um coração unida a Deus, que Deus participe de todas as dos seus afazeres. Se você não se inscreveu, meu querido, minha querida, se inscreva, deixa o seu joinha, é muito importante para que podamos crescer como canal. Bora pro vídeo de hoje? Leitura do primeiro livro dos Reis. Quando Salomão ficou velho, suas mulheres desviaram o seu coração para outros deuses, e seu coração já não pertencia inteiramente ao Senhor, seu Deus, como seu pai Davi. Salomão prestou culto a Alarte, deusa dos Sidônios, e a Melcom, ídolo dos Amonitas. Ele fez o que desagrada ao Senhor, e não lhe foi inteiramente fiel, como seu pai Davi. Foi então que Salomão construiu um santuário para Camos, ídolos de Moabe, no monte que está de fronte de Jerusalém, e para Melcom, ídolo dos Amonitas. Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses, porque o seu coração tinha se desviado do Senhor, Deus de Israel, que lhe tinha aparecido 2 vezes e lhe proibia expressamente seguir a outros deuses. Mas ele não obedeceu à ordem do Senhor. E o Senhor disse a Salomão: já que procedestes assim, e não guardastes a minha aliança, nem as leis que te prescrevi, vou tirar-te o reino e dá-lo a um teu servo. Mas por amor a teu pai Davi, não o farei durante a tua vida. É da mão de teu filho que eu o arrebatarei. Não te tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por consideração para com meu servo Davi e para com Jerusalém, que escolhi. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha a confusão, uma vez mais os filhos levando chumbo grosso, né? Pelas falhas dos pais. Semana passada foi conflito familiar e maldição hereditária. Vocês lembram? A jogada debaixo do tapete? Agora, né, Salomão, ele não obedece a palavra de Deus. Deus apareceu para Salomão 2 vezes, advertindo que não cultuara outros deuses, né? A gente, muitas vezes, a gente comete erros, gente, que Deus já falou no seu coração: fulano, não faz isso, fulano, não vai, porque a gente faz. Aí depois, quando a gente escorrega, né, e cai, a gente, né, nossa senhora, Deus me abandonou. Salomão, ele tinha muitas mulheres, né? E ele começou a agradar as mulheres, porque elas eram estrangeiras. Então, elas tinham outros deuses, né? Elas tinham outra religião, por assim dizer, né? E ele começou para agradar aquelas mulheres, construir templos pagãos, né? Olha só a importância. A gente tem que ser um pouquinho vigilante e ter um pouquinho, pedir a Deus discernimento das coisas. Vocês lembram que a reina de Sabá, ela foi visitar Salomão, né? Aí a gente já pode ter uma ideia de onde vêm as coisas. Lembra que ela foi observar. Gente, essa é uma visão, né, que a gente tem que ter a gente mesmo. Ela foi, né, observar. Porque muitas vezes o inimigo, ele faz isso, né? Ele vem na casa da gente, ou ele passa pela vida da gente observando, buscando uma brecha para destruir. Imagina, Salomão, um homem sábio, né? E ele segue com o mesmo pecado do homem, né? A visão, a mulher,
né? Quem deu Adão o fruto proibido foi Eva, mas quem pecou? Adão. Deus falou para Adão, não coma do fruto proibido. Adão foi lá, né? A Eva deu para comer, ele comeu. Agora nós vimos rei Davi, né? Davi viu Betsabé, a mulher de um dos seus servos, foi lá e caiu. Abraão, ele, Sara, né? Por sua impaciência, Sara mete Agar na cama de Abraão. Então, nós podemos ver que sempre tem aí, né, uma serpente. E muitas vezes não, a maioria das vezes a mulher induze o homem ao pecado, né? E eles, gente, imagina, rei Salomão, Davi, né? Para que a gente comece a vigiar, né? Você aí que é mulher na sua casa, você começa a vigiar telefone, redes sociais, banheiro, né? Porque por aí começa, né? Porque as coisas agora é muito virtual. Olhar. O homem de hoje, ele segue no mesmo pecado, induzido, aqueles pecados de sedução, né? Então nós vemos um rei Salomão que ele foi seduzido, né? Ele foi construindo o templo e Deus não constrói, não, mas ele foi fazendo, né, a vontade, né, das suas mulheres. Deve ser por isso que Deus agora falou, não, mulherada não dá certo não, gente, é uma só e já dá muito trabalho, imagina muitas, né? Então, mas Deus faz uma promessa para ele, eu não vou tirar da sua mão, eu vou tirar da mão do seu filho, né? Que sigue dizendo a maldição hereditária. Aí o filho poderia falar, mas o que eu tenho a ver, né, com o pecado do meu pai? Mas é assim, sempre, gente, quebra de aliança, né? Que é a quebra de aliança? Você fez uma aliança com Deus, aí você foi lá, você quebrou, né? Recordando que o matrimônio, ele é uma aliança. Você quebrou aquela aliança com Deus, adivinha quem vai pagar o pato, né? Seu filho. Por quê? Porque o preço que Deus pagou, né, para nos salvar, ele nos amava tanto que ele deu o seu próprio filho para nos salvar. É graças às suas santas chagas que nós fomos curados, que nós fomos salvos. O que significa isso, gente? Curado significa se você foi curado é porque você era doente. No vídeo passado, inclusive, eu falei, né, do pecado original, né? Aquele pecado, gente, que nós já nascemos com ele, a tendência ao mal, a tendência à perversidade. Nós vemos no mundo que nós estamos vivendo hoje, pessoas que vendem crianças, pessoas que maltratam idoso, e por aí vai. E por aí vai, gente. Né? Por aí vai as coisas. Então, que nós possamos pedir a Deus para nos dar direcionamento, né? Nos dar direcionamento e que nós possamos fazer, gente, a vontade de Deus. Porque imagina, gente, Deus 2 vezes falou com Salomão e Salomão não acatou, né? Então nós podemos ver que a desobediência a Deus, ele atrai muitos problemas. Ele atrai muitas coisas ruins, né? No vídeo de quarta-feira, de ontem, eu estava falando que para que nós possamos viver o evangelho, à luz da palavra. Porque qualquer deslize que você fizer tem consequência, gente. Ah, não, mas é só um pecadinho. Ai, não, mas eu pedi perdão. Tem consequência, né? Muitas vezes as dívidas, os vícios vêm da maldição hereditária. Vem daqueles, né, aqueles pecados que os pais cometeram, que os avós cometeram, e vai levando. Então, o que nós temos que fazer? Que não passe da geração da gente. A gente tem que identificar o problema e a gente tem que quebrar, né, aquela maldição e restaurar a nossa aliança com Deus. É isso que eu tô fazendo, gente, na minha casa, na minha família. Como eu te digo, não é perfeito, não é ainda um paraíso, né? Porque na leitura de terça-feira falava que o templo de Deus, ele era maravilhoso, ele dava uma sensação boa. A nossa casa, primeiro o nosso coração e a nossa casa física, ela tem que ter um ambiente de paz.
Então eu sempre peço a Deus que eu possa viver, gente, de acordo à vontade de Deus, na obediência, mas também, gente, colher os frutos da obediência, né? Porque o mundo que nós vivemos hoje em dia parece que ser justo e fazer as coisas corretas é pior do que você fazer as coisas corretas, né? Então que a gente possa viver o fruto de viver na obediência das renúncias que a gente faz diário e você aprender a fazer renúncia. Ah, mas se meu pai pecou, teve assassinato na família, roubo, qualquer coisa, gente, doenças, mortes temprano, né? Tanta coisa que maldição hereditária traz. Você tem que baixar e falar, ó Senhor, eu peço perdão pela minha família, mas daqui não vai passar. Em nome de Jesus, tá quebrado toda maldição na vida financeira, na saúde, na nossa vida. Nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Senhor, o Senhor vai trazer milagres e prodígios. Nós vamos viver o sobrenatural. A gente tem que começar a declarar, né? Abrir a boca da gente. A palavra tem poder, gente, mas quando ela vem da parte de Deus, né? A gente tem que aprender a escutar e guardar no coração a palavra de Deus. Nós sem Deus não somos nada. Nós vimos uma reina de Sabá que ela reconhece que tudo aquilo de Salomão era porque ele tinha um Deus, ele tinha um rei, ele tinha um Deus. Olha só que interessante. Nós muitas vezes não reconhecemos isso. Porque nós, na hora da felicidade, Deus não participa. Mas na hora da tristeza, que Deus me abandonou, que Deus aqui, que Deus lá, gente, faz propósito com Deus. Seu casamento está difícil, muitos casamentos, gente, eu atendo, eu sou esteticista, eu atendo muita mulher, tanto casamento assim, do nada. As mulheres pensam que é do nada, né? Ah, não... É um exemplo, os dois são profissional, tem criança pequena, aí a mulher começa a ver um distanciamento do marido, não, ele tá cansado, não, de repente ele pega a bolsa e cai fora. Mas as coisas começam no celular, as coisas começam com um amigo no telefone, um oi sumida, oi como você tá, né? E a gente não sabe controlar, e a situação não tá boa, em muitos casos a situação não tá boa, você acaba escorregando naquilo. É uma foto, é um nude daqui, né? Assim começam as coisas, né? Porque agora também a pornografia, ela é normalizada, né? Não, mas é só uma foto de uma mulher lá de biquíni, ou só foto de um homem de sunga, eu coloquei um joinha, um coração. Assim começam as coisas, gente, né? A gente tem que vigiar. Salomão não vigiou. Salomão, ele passou em cima de todas as advertências, né? Então que você que é mulher, você que é homem, começa a vigiar, começa a se policiar. E você falar, não, na minha família, o casamento dos meus pais não deram certo, mas o meu, ele tá consagrado a Deus. E confiar, gente. Eu falei pra vocês, eu vou seguir falando, 2026 vai ser um ano de prosperidade, que nós vamos viver o sobrenatural. Não é porque você tá passando tribulação no seu casamento, na sua vida familiar, na sua saúde, que um ano vai ser ruim, né? Consagra. Agora vamos começar a quaresma, gente. Marido difícil, pega sua cruz, coloca no ombro e cai fora nessa quaresma. É jejuando, é rezando, é pedindo. Gente, onde a luz está, a treva ela não permanece, ela vai ter que sair. É assim, né? A gente tem tendência de que não querer se afastar, não, que medo. Nossa Senhora, não. Né? A gente possa representar a Deus, né? Com a nossa vida, né? É muito importante. Conta pra mim, você tá participando da novena? O que você acha? O que você tá achando da novena de Santa e de Virgens? Hoje, quinta-feira, às 21 horas, horário de Brasília, vamos seguir no segundo dia da novena de Santa e de Virgens. Ela é nossa rainha de Sabá, ela é nossa intercessora, ela vai interceder por essa vida familiar difícil. Ah, mas não pensa que é só dinheiro, não. Se você é casado ou se você é mãe sozinha, vai rezando também por seu provedor da sua casa, né? Vamos seguir a luz da palavra? No Gênesis, Deus nos dá direcionamento para o homem e para a mulher, para que o casamento funcione, para que a fórmula do bolo, o bolo fique fofinho e gostoso, né?
Então, o que é a mulher, ela sempre vai ser o sustento da casa, ela é o pilar da casa, né? E o homem, ele ganha o pão com o suor da sua frente. Gente, é muito difícil. Parece até que é feminismo, mas não é feminismo, é a realidade, né? A mulher, ela tem a ocupação da maternidade. Ai, significa que não posso trabalhar? Você pode trabalhar, desde que você não deixe a sua casa, né, a desdém, ou você esteja sobrecarregada. Gente, o que Deus quis dizer em Gênesis? A maternidade, ela já é um trabalho. Criança dá trabalho. Casa limpa, comida gostosa dá trabalho, né? Aí, o que acontece? Você trabalha fora, o homem também trabalha fora, o bonito vai chegar em casa e ele vai querer descansar. E você tá com criança, limpando casa. Tudo posso, mas nem tudo me convém, né? É importante isso. Mas isso é para outro capítulo, outras coisas que vai vir no canal. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixa seu joinha, compartilhe o vídeo, que é muito importante para que podemos crescer como canal. Nos vemos no próximo vídeo.